Oi, oi. Oi, Ícaro. Oi, Polly. Oi, Pri. Vou cruzar os dedos pra dar certo agora. Os problemas técnicos, mas vai resolver. Vamos esperar um pouquinho, que ela deve estar entrando, aí eu convido ela e a gente vê se vai dar certo depois de 1 minuto. Nosso problema tá num minuto, né? Oiê, oi, Lau. Editora Santorini, oi. Oi, Proc. Pá Camargo, Miscelana. Se a Cora cobra taxa em parcelamento de boleto, se você emitir pelo aplicativo, não. Por enquanto é a única forma, né? Pelo aplicativo. Epa, ela voltou, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Oi, Oi? Oi, tô te vendo, tô te é? ouvindo. Você tá me vendo, me ouvindo? Agora sim. Ó, vamos torcer. Ai, que bom. Vamos torcer pra Gente, vocês querem que eu vou? Fez sentido alguma coisa que eu falei até agora? dar gravado. Como a gente encerrou o outro e vai agora, conta aí pra gente um pouquinho de quem que você é, da sua história, sua trajetória. E a gente quer Cortando, te ouvir. Tá não te cortando? entendi. É, agora melhorou. Ah, beleza. É, que como a gente encerrou o outro vídeo, né, por causa dos problemas, a gente Uhum. pode começar Vamos de começar, novo. não. Isso é. Aí você pode contar aí da sua história, que o pessoal tá aqui doido pra saber. Obrigada, gente, por continuarem aqui depois de tantas caídas. Bom, eu sou a Melry, ilustradora e artista visual, mas eu sou formada em gráfico. Aliás, eu queria agradecer de novo a Amanda, o Cora e o César por terem me convidado. Eu realmente espero poder pessoas nessa vida de freela que é sempre difícil, mas quando a gente conversa entre a gente, fica melhor, eu prometo. Com certeza. Eu sou formada em design e logo que eu decidi fazer design gráfico, eu certa urgência assim para entrar no mercado de trabalho, para entender como que funcionava o dia a dia, porque eu já tinha cursado 5 semestres de arquitetura, já sabia que eu não queria trabalhar com aquilo, então eu estava muito focada. E logo no primeiro semestre eu consegui um estágio num estúdio que fazia principalmente sites e identidade visual, e Uhum. foi ótimo, assim, porque eu não sabia nada, assim, eu sabia mexer um pouquinho num programa ou outro, e eu lembro, assim, de coisas muito básicas, assim, de... Ai, alguém pediu para ter uma legenda numa foto, por exemplo. Eu estava quase escrevendo e um dos meus chefes, o Roberto, falou, não, você não precisa escrever isso, sabe? Umas coisas muito básicas, mas que, Uhum. enfim, os estágios ajudam você a entender limites, por exemplo, do até quando você aceita fazer uma coisa ou outra. Enfim, foi muito bom. E aí, depois disso, como o design é uma área extremamente abrangente, né? Você pode se especializar em muitas coisas. Eu queria tentar pegar esse período da faculdade e fazer o máximo de estágio possível, na maior quantidade de áreas que fosse possível também. Então, no segundo semestre eu abri uma oportunidade de uma vaga de estágio numa revista. Eu acho que muita gente, quando faz olha eu, design gráfico, acaba tendo uma vontade de trabalhar com editorial. Uhum. Eu fui para a revista Saúde, que hoje é Veja Saúde, da editora Abril. Eu falo que foi a maior escola, assim, que eu já estive, porque eu aprendi tudo que eu sei sobre direção de arte, sobre pautar outros profissionais da área, como fotógrafo, produtor, projeto.
e ilustradores. Essa foi meio que a minha portinha de entrada para o mundo da ilustração, entender como que esse mercado específico para editorial funcionava, como que pensa a ilustração para a parte conceitual, óbvio que não era eu que desenhava, como que a gente pensa para projetos. Aí a Aninha Michelana, que está aqui, foi a minha grande professora. Ela sentava do meu lado lá na revista, me ensinou muita coisa, maior paciência, ser com a maior paciência que eu já vi. E, enfim, eu fiquei um tempo no editorial ainda, eu fiquei acho que 2 anos trabalhando com editorial, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar num lugar que era perto da minha casa, para fazer outra coisa, que era comunicação institucional, e eu fui. Quando chegou no TCC, foi quando eu precisei, eu precisava, enfim, eu tinha um projeto que era para falar sobre consumo e consciência de consumo e etc. E quando chegou no último semestre, eu meio que percebi que a melhor forma possível de um produto para eu traduzir as coisas que eu queria contar tinha que ser um videogame. Tinha que ser. Só que naquela Diferente, época... né? Exato. Eu nunca tinha feito um videogame na vida. Eu até então não era uma pessoa que jogava videogame, mas eu sabia que eu queria passar a narrativa de um jogo online educativo era a melhor solução para aquilo. E aí eu sentei e falei, tá, eu tenho 4 meses, sou só eu, o projeto individual, e eu precisei encarar, por exemplo, ilustração, que era algo que até então eu tinha um pouco de receio, assim, eu não me sentia tão confortável desenhando. Era Mas foi o meu... desconhecido ainda, né, pra você. Sim, porque era algo que eu achava que as pessoas que desenhavam nasciam com um dom. Claro que eu não penso isso hoje, mas eu tinha um pouco dessa... Eu não achava que eu desenhava bem, mas foi muito importante esse processo, porque eu consegui achar um estilo, algo que eu me sentisse razoavelmente confortável e eu conseguisse entregar. Óbvio, esse jogo está no ar mais hoje, mas é o meu projeto xodó, assim, porque foi a minha portinha de entrada para entender que eu gostava de desenhar, mesmo desenhava mal naquela época, sabe? E eu gostava muito de direção de arte. Direção de arte era algo que eu queria entender, mas no Brasil é um mercado extremamente fechado, não foi algo que eu consegui entrar durante a faculdade. Quando que eu me formei, eu estava sem emprego. Então, foi a primeira vez que eu me vi obrigada a abrir um MEI, ter um CNPJ e tentar prestar serviços de design por aí para ter alguma renda, né? Então isso daí começou por necessidade, né? Assim, você Por necessidade. precisava. É o caso que Exatamente. a gente vê isso muito, assim, por necessidade. Exato. Sim, Legal. sim. E era bem isso, assim, naquele momento eu não achava que eu tinha desenvoltura suficiente para realmente abrir um negócio de design ou coisa do tipo, sabe, realmente me vender. Era algo que eu via como provisório, que eu ia ficando em serviço e fazendo freelas até eu de fato arranjar um emprego fixo. E nesse meio tempo, eu peguei um freela ou outro, assim, ainda editorial, que era a área que na época eu tinha mais experiência. E aí eu consegui uma vaga que em tese era fixa, mas era PJ, num estúdio que fazia direção de moda. E como direção de arte era algo que eu tinha muito, muito interesse, e até então, enfim, eu não sabia nem como começar a trabalhar com isso, eu não sabia direito quem eram os profissionais que faziam isso. Eu peguei a oportunidade e, tipo, entrei de cabeça, assim. E foi uma experiência muito louca, porque eu não sabia como era trabalhar com moda, eu só sabia que era louco, que era puxado, que tinha muita demanda, e foi exatamente tudo isso, assim. Mas, por um lado, eu acho que
foi um lugar que eu adquiri muita experiência de agilidade, como fala, contato com o cliente, porque eu era assistente dessa designer que tinha esse estúdio, mas eu fazia tudo, assim, eu tanto colocava a mão na massa para criar as peças junto com ela, quanto fazia atendimento de cliente, ligava com o cliente, mandava e-mail, atendia telefone, eu fazia tudo, assim. Então, por mais que isso não necessariamente entrasse na descrição do trabalho, assim, em si, né, que muitas vezes algumas pessoas falariam, isso não é meu trabalho. Por um lado, hoje vendo com olhos mais positivos do que eu acho que eu vi no passado, isso formou a forma, né, enfim, moldou com a forma como eu lido hoje em dia com os clientes, né? Foi um grande aprendizado nesse sentido. Com certeza, até porque, assim, o trabalho como autônomo, né, você precisa fazer de tudo. Então, você já teve isso lá atrás, já teve essa oportunidade de entender como é que funciona o todo e já facilita, né? Então, é assim, uma experiência sua que você já teve que está sendo útil hoje, né? Por mais que não fosse aquilo que você realmente queria ser. Exatamente. E assim, nesse momento eu tinha um trabalho que era fixo, mas eu emitia nota para o estúdio todo mês. E em relação à remuneração, eu ganhava muito mal. Então, mesmo tendo um emprego, fosse fixo, eu não estava na melhor situação financeira do mundo, né? Era bem complicado, assim, de valores. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre valores, melhor. Justo. Enfim, eu ganhava menos de R$ 2.000 por mês, trabalhando hora extra sem receber. Era o valor cheio, assim. E para a quantidade de trabalho que eu fazia naquele momento e a quantidade de experiência que eu tinha, no começo eu achei que, tudo bem, vou ficar uns meses, né, tipo, com esse valor e eventualmente a gente pode ajustar e tal, mas o ajuste nunca veio de verdade. Então, nesse momento, eu estava focada eu preciso arranjar outra forma de ganhar dinheiro, porque só esse trabalho, ele está ocupando muito do meu tempo e está faltando grana, sabe? E aí, esse foi o momento que eu voltei à ilustração, que eu voltei a desenhar em casa, pensando, eu conheço um pouco do mercado, eu sei que não, então se eu desenhar por bastante tempo, eventualmente eu vou conseguir estar com isso, eu vou poder pagar minha conta só com isso, né? E aí eu fiquei perto de desse estúdio e aí surgiu a oportunidade de eu fazer um freela de 6 meses, eu acho, na empresa que eu trabalhava antes de me formar. E eu achei ótimo, porque eles iam me pagar um pouco melhor. Então é aquela coisa, qual que era a minha prioridade naquele momento? Pagar conta, como 99,9% dos brasileiros, não é mesmo? Então a prioridade principal era ter um pouco mais de agilidade financeira. A segunda, eu sabia que o trabalho era um pouco mais tranquilo. Então eu poderia ter mais tempo livre para desenvolver a habilidade da ilustração, que eu sabia que no futuro eu queria fazer essa transição. Então, eu ia continuar de freela, mas conhecendo a empresa e conhecendo as pessoas com quem eu ia me relacionar lá e ia trabalhar junto, eu sabia que dependendo do tipo de trabalho que eu fizesse, talvez rolasse uma contratação no final do ano. E foi ótimo, foi uma ótima experiência, assim, porque foi um momento onde eu pude me planejar, eu pude pensar exatamente o que eu queria fazer, né? Porque por mais que às vezes às vezes a gente nem pensa tanto, mas se você tá com muita preocupação da parte financeira, acho que a maioria das pessoas sabem disso. Quando você tem problema de grana, você não consegue descansar, você tá sempre pensando nisso, não consegue se planejar porque você não sabe quando você vai receber. Então, assim, esse período foi essencial para coisinhas, sabe, arrumar a casa. Pela primeira vez, recebendo uma quantia um pouco melhor, dava para juntar um pouquinho de dinheiro,
Porque eu sabia que esse trabalho tinha um prazo final, né? Ele ia durar, então como que eu me Uhum. organizo dali para frente? Fazer um E isso foi muito planejamento, né? bom. Assim, é muito incerto isso, né? É até uma coisa que é legal da gente falar aqui, que eu fico super Uhum, curiosa para saber como que você fez essa preparação, né? Assim, para uhum. sobrar e como que era ter, como pagar o aluguel. É uma incerteza que Um pouco do que realmente. você falou. Oi? Tá dando Cortou para um ouvir pouquinho melhor? do que você falou, mas eu acho que eu entendi. Agora sim. Beleza, beleza. Mas para entender mesmo assim, o que que foi essa preparação sua financeira e como que você se sentiu assim, talvez para mostrar Uhum, que é normal ter. sim, sim. Nesse momento, eu ainda queria ter um emprego fixo. Então, eu sabia que ainda era CPJ ainda era uma opção por necessidade, mas eu não queria aquilo. Eu ainda estava Uhum, numa. Meio que a minha meta era tentar achar um emprego fixo para que eu uhum, conseguisse ter um pouco mais de estabilidade. Porque por mais que esse trabalho tenha me dado um momento de calmaria, uhum. eu sabia que dali 6 meses eu tinha que me virar de novo. Sim. Então foi o momento de eu segurar um pouco de grana que entrou, fazer. Naquele momento eu não entendia muito de plano. Até posso Uhum, falar mais para frente como que eu me planejei para o momento que eu tô agora. uhum. Mas assim, quais que são os meus gastos fixos da vida? Tipo, e naquele momento eu ainda juntava minha vida pessoal e vida PJ, tudo num grande balãozinho, porque eu não queria ter essa separação, porque eu não queria que isso fosse algo Por muito tempo, né? Aham. isso. Então fui fazendo tipo, quanto que eu preciso receber no mês para pagar minhas contas, comer e se der, juntar tipo R$ 100 no mês. Assim, bem o básico. E, e por sorte, uma das coisas que até eu sempre reforço, toda vez que você trabalhou em algum lugar, tentem ao máximo manter as boas relações, assim, sair de boa, porque sei lá, 80% dos trabalhos que eu tive em todos os meus momentos de autônoma vieram de ex-empregadores ou ex-colegas. Então eu acho que se fica aí uma dica, se eventualmente tiver alguém aqui que está pensando em virar freela e tal, esses contatos que a gente faz, eles são essenciais. E aí eu tava meio que num momento de tipo, tá bom, eu não tenho achado nenhuma vaga que eu me interesso, eu quero tentar seguir com a ilustração, mas será que eu consigo? E aí eu Uhum. comecei a mandar ver na ilustração, assim, desenhar quase toda, estava nas redes sociais, e eu comecei a pegar um trabalho ou outro, assim, de ilustração para editorial. Uhum. E aí eu recebi uma proposta de trabalho que eu muito inocentemente recebi uma mensagem de uma ex-colega falando para mim, você não quer vir aqui no iPhone? Eu tinha certeza que era um freela, porque até então, o que uma empresa, tipo, um app de delivery de comida quer fazer comigo, sabe? Eu não desenhava tela, eu não entendia naquele momento que eu poderia ser utilizado no aplicativo. Isso diz sobre também como as nossas faculdades não têm a rapidez que o mercado acontece, né? Então, Muito. se, se fica outra dica, entre no mercado o mais rápido possível. Exatamente. Só estudar é muito, né? Você não consegue desenvolver o mesmo tanto que você estando na empresa, porque não é só, É. você estuda igual você estudou design, não é só design que o mundo do design tem, né? Então tem outras habilidades que você precisa ter Uhum. para desenvolver que na faculdade, infelizmente, a gente não consegue, né?
Sim. E lá conversar e descobrir 5 minutos. Gente, não façam isso, tá? Entendam, se alguém provavelmente é uma entrevista. Exato. Mas foi ótimo, porque também, por um lado, eu não fiquei nervosa, eu não tinha expectativa nenhuma, assim, na entrevista. Eu achei que era mais para entender um trabalho que eles queriam fazer. Enfim, deu tudo certo, né? Eles me deram uma proposta. E como a minha intenção naquele momento é um emprego fixo, porque a estabilidade financeira naquele momento era a minha meta, eu ainda estava tentando entender as outras coisas mais de questão de carreira que eu queria ter, eu falei, eu vou pegar essa oportunidade, porque a gente não sabe quando vai aparecer de novo, né? Sim. E foi ótimo. Foi uma das melhores, porque eu entrei mais uma vez num mundo que não conhecia nada, e eu aprendi, assim, coisas que eu não teria aprendido na faculdade, ou, enfim, talvez se eu não tivesse trabalhado com isso, eu nem ia saber que existe todo um mercado, por exemplo, hoje eu sei de ilustração para produtos digitais. E naquele momento eu entrei como designer, né? Designer visual, que eles chamam. E era para fazer toda a parte, eu não sei se vocês usam o iFood, mas quando você abre o aplicativo, todas as imagens que aparecem de capa de promoção, ícone, etc., era o time que eu entrei que fazia. Ainda faz, no caso. E quando eu entrei lá, já tinha um ilustrador. E foi maravilhoso, assim, o Edmar, hoje ele é lead desse time, e ele foi meu mestre, assim, a gente brinca, porque ele me ensinou muita coisa, me ajudou, me passou curso, teve a maior paciência do mundo, assim, de me explicar várias coisas da ilustração em si, porque eu sempre abria, assim, para todo mundo do time que eu trabalhava, o quanto eu queria trabalhar com ilustração. E aí, passado uns 6 ou 8 meses, agora não lembro, a minha chefe sabia, né, que eu tinha essa vontade e me ofereceu, eles me promoveram de ficar só como ilustradora lá. Assim, um período meio de transição, assim, e eu ia fazer o produto também. E foi muito bom, porque eu participei junto com o Edmar para aprender a fazer a guia de ilustração e tal. Foi também um momento que eu entrei em contato com o César, que ainda estava no Nubank, que também tinha feito todo um guia de ilustração lá. Então, foi muito legal conhecer isso, e eu acho que me ajudou, mais uma coisa, assim, que me ajudou a olhar para, dali uns meses, falar, acho que eu quero fazer outras coisas. Então, eu fiquei um meio no iFood, foi assim, de experiência, de aprender a funciona, assim, entender as dinâmicas, o que é necessário para a parte de direção de arte de um produto ser coeso, quais são as coisas que você precisa prestar atenção, etc. E quando chegou, agora eu não vou lembrar, né? Desde março virou uma grande ameba na minha cabeça. Mas chegou A um gente período, também perdeu completamente a noção do tempo. né? Mas chegou Exatamente. um período assim que eu gosto muito da estabilidade. Era o que me prendia, assim, de certa forma, porque era meta por tanto tempo, né? Poder criar uma independência financeira que é para as mulheres, talvez os homens que estejam assistindo não tenham do peso que isso tem. E Sim. ele tinha alcançado isso, então eu também de algo que era tão importante para mim. Mas foi chegando num momento onde eu percebi que eu queria criar coisas dessa empresa, ou não cabiam necessariamente numa ilusão de produto. Eu tenho um outro lado, assim, do meu trabalho, que eu falo que ele não é muito comercial ainda, que é de tecelagem. Esse tapete aqui foi eu que fiz 50 anos atrás, de bordado e etc. Tenho muita vontade de fazer ainda profissionalmente também, mas que nessa dinâmica, né, de você ter um trabalho fixo e no nível de demanda, assim, que
que o iFood em especial tinha, começou a não fazer mais sentido, sabe? Uhum. Eu não, foi uma decisão muito difícil. Eu fiquei, acho que uns um ano quase, não sei, uns 18 meses, penso assim sobre isso, ai, vou, não vou, vou, não vou. Uhum. E quando eu abri essa vontade para as pessoas ao meu redor, por algum, sei lá, não sei se essas pessoas me amam tanto, que Pessoas eu fui muito iluminadas. incentivada. Nossa, muito, assim, eu fui muito incentivada. Em momento algum eu escondi quais eram as vontades que eu tinha profissionais, sabe? A minha gestora sabia, o Edmar, que é o meu mentor, ele também sabia. Então, quando chegou nos finalmente, assim, que eu falei, ai, eu preciso tentar desenvolver isso. Mas foi um processo, tá? Eu fiquei pelo menos 6 meses guardando dinheiro. E foi, acho que quase 6 meses juntando dinheiro. E chegou um momento que eu falei, tá, eu acho que eu tenho segurança financeira para me sustentar 6 meses, que é o mínimo, né, que a galera da gestão financeira fala que é o mínimo para você Reserva ter de salvo. emergência, né? Exatamente. Eu fiz um cálculo, eu comecei fazendo cálculos do tipo, mais uma vez, quais são os meus física? Nesse momento eu ainda não tinha conhecimento de dividir pessoa física e jurídica. Então, eu fiz, tipo, os gastos, assim, o que eu preciso para sobreviver? Nem coloquei coisas de, tipo, saída, comer fora, essas coisas, porque naquele momento, tinha que eu precisava ir para outro caminho, eu nunca ia ter coragem de fazer isso. De tomar Então, decisão, né? porque é muito confortável. Quando você tem uma meta por muito tempo, que no caso era ter segurança financeira, independência financeira, uma vez que eu atingi isso, como é que eu largo, sabe? Uhum. Então, foram muitos meses, assim, conversando com pessoas próximas, ouvindo dela, e eu falava genuinamente, falava, cara, você acha que é muita loucura? Sabe, você também é designer, você também trabalha nessa área, você acha que eu tenho condições profissionais, habilidades profissionais para sobreviver como autônoma? E eu tive conversas muito sinceras, assim, de tipo, no falaram, vai tentando aos poucos, não larga de vez ainda, se essa questão é importante para você, como eu imagino que seja para muitas pessoas. E foi aos pouquinhos, assim, até eu ter uma reserva boa e perceber que realmente ali, por conta da situação financeira e porque eu estava das pessoas. Eu me apeguei muito às pessoas desse lugar, assim. Pegar, né? É Tem muito difícil, grandes principalmente de amigos. pessoas. Muito difícil desapegar. Exatamente, assim. E quando eu decidi que eu ia, que é o Edmar, ele já tinha virado um gestor, ele férias. E eu não queria pedir demissão para outra pessoa, para a pessoa que estava acima dele. Eu falei, não, vou ter que esperar o Edmar voltar. E aí foram 2 semanas, assim, angustiantes de... Eu queria acabar logo de ter que... Ficar É muito segurando, dramática. guardando isso, né? Mas de verão, e eu tô aqui, tipo, como que eu faço, né? Aí eu lembro que foi uma demissão emocionante, assim. Eu fiquei tenho... Eu realmente sou muito grata pelo conhecimento que ele me passou, pelas coisas que eu aprendi lá. E porque, além disso tudo, era uma decisão muito difícil, né, de largar essas coisas. Então, eu pedi demissão no meio de agosto, se eu não me engano, e eu tive, sei lá, 2 semanas cumpri mais 2 semanas. E aí, essa minha terceira fase de freela, segunda, terceira fase, né, já é um olhar completamente diferente. Por quê? Eu tinha reserva financeira pela primeira vez na vida, né? Eu sabia que eu ia conseguir me sustentar sem a ajuda de ninguém,
que eu acho que era uma coisa importante para mim. Assim, eu tinha reserva, porque eu não ia precisar de pegar dinheiro com Travou aqui pra mim. Oi, Meori tá aí. Voltou, voltou. Oi, voltou? Voltou, agora voltou, tinha travado. Mas eu tava Eu falando, mesmo assim. Tá é me como se ouvindo? fosse uma escadinha, eu tô ouvindo, é como se fosse uma escadinha, né? Você alcançou a sua independência É, financeira, você se tornou mais uhum, confortável, um pouco mais confortável, né? Não que seja confortável, mas com um pouco mais de coragem pra seguir a carreira que você quer, né? Travou de novo. Oi, tá travadinho aqui ainda. Agora voltou. pra mim. Ah, voltou. É, então, um pouco é exatamente isso, assim, quais que são. Não adianta você, primeiro degrau, e falar, eu ia lá em cima, quero, sei lá, quero ter uma empresa enorme com vários funcionários. Calma, né? Tem que ser da onde você tá, o que dá para fazer, qual que é o próximo passo para você chegar em algum outro lugar, né? Uhum. Então, eu não queria depender de ninguém. E aí eu finalmente consegui. Ai, o Germano, oi. Também trabalha comigo. Todo mundo entrando Então aqui pra te ver. eu queria muito estar conseguir pagar as contas sozinho. E aí eu consegui essa reserva. E aí uma Uhum. das coisas que eu sabia que eu tinha maior dificuldade era essa parte financeira, gestão, né? Por mais que eu tenha aprendido muito a gerir projetos por conta dos outros lugares que eu tinha trabalhado, como que monta orçamento? Como que manda orçamento? Como que eu faço uma planilha para identificar se tá dando certo, né? E aí Como eu que você faz dou tudo, super. né? O processo Você faz tudo, você tem que do fazer tudo início. sozinho. Sim, Exato. é muito difícil. E aí eu acabei fazendo um curso de gestão financeira para criativos. Não sei se todo mundo conhece, tem um estúdio chamado Platô, um espaço chamado Platô. Me corrijam se eu estou falando errado, por favor. Mas eles têm cursos, e aí durante a pandemia começaram a fazer cursos online. E tinha um específico de gestão financeira para ativos. Foi maravilhoso. É a, com a Michelle da Ubuntu, que ela tem uma consultoria de gestão financeira para pessoas criativas, né? Ela tem muitos clientes como arquitetos, ilustrador, artistas, e o Giovanni, que é do estúdio da O. Então, juntos, eles fizeram esse curso maravilhoso, onde ele fala sobre essa coisa mais de prospecção, como que você Uhum. pensa, orçamentos. Então, eles compartilharam várias planilhas com a gente, assim, de só se você é um estúdio, como que você faz suas horas, como que você desenvolve o cálculo dessas horas, né, para você saber quantas horas trabalho. Foi incrível, porque eu nem sabia que eu precisava fazer tanta coisa. A primeira aula foi tipo, meu Deus, como que eu vou conseguir? Eu não sei. Mas eles são incríveis, assim, eu recomendo muito. Inclusive, se eu não me engano, também eles têm. Olha, eu fazendo publi, mas enfim. Não, Eles pode têm, fazer, o pessoal aqui já tá gostando da dica, é uma dica muito legal, né? Principalmente eles você têm. que é específico para essa área criativa, eu imagino que seja Sim, bem aplicável mesmo, né? é muito bom. E eu acho que eles têm, se eu não me engano, vaga para bolsa também para os cursos. Então, Uhum. vale a pena dar uma olhada, assim, se cadastrar, mandar mensagem, perguntar, porque é incrível. E, e aí foi muito bom. Então, para explicar melhor, assim, como que eu me organizo hoje, eu tenho Uhum. uma planilha que é a planilha de fluxo de caixa. Nele eu tenho tudo que vai entrar de trabalho que eu fiz, tudo que vai sair, que no caso, gastos fixos, por exemplo, já fica a dica para quem é designer e nunca ouviu falar sobre isso, seu salário é gasto fixo, tá? Você, idealmente, coloque um salário para você, porque é a melhor forma de você medir o seu crescimento, né? Porque ninguém quer ficar trabalhando para sempre para ganhar R$ 3.000 só no mês, ficar apertado todo mês e tal.
Então é bom nem que você não vá chegar todo mês nesse salário ideal, sabe? Porque pelo menos você coloca como meta. E esse até salário interessante. ideal, É interessante e você esse falar salário isso, ideal, porque acho que na quarta-feira a gente teve uma live com o pessoal da Hermione aqui na Cora, e a Andresa falou com a gente, ela falou justamente isso, você precisa se pagar o salário para você viver, né, exato, dignamente. Então é para você também. exatamente. Então, por exemplo, o salário que eu coloquei R$ 5.000. Já paga minhas contas, eu consigo guardar algum dinheiro, tô tudo bem, sabe? Uhum, Mas eu coloquei isso nas minhas horas, para fazer o cálculo das horas, né? uhum. Agora, o quanto eu me nos últimos meses foi 2.800, né? Então eu acho válido compartilhar esses números, exatamente porque designer tem medo de falar de dinheiro. E eu acho que essa é a maior em que a gente acreditou lá no começo, porque quanto mais a gente fala sobre dinheiro, mais confortável fica, mais independente a gente fica e a gente consegue negociar melhor, né? E não que você vai negociar com seu patrão, é isso que eu tô falando, mas pensar o quanto de fato as coisas valem a pena, né? Quanto trabalho vale a pena e etc. E isso tem valor também, né? Que eu acho que é Com isso que certeza. muitas vezes a gente tão social assim acaba achando que é um valor que tem menos valor. Não é verdade, tá? Com certeza. Então, Todo trabalho tem o seu valor, nos né? últimos meses, pode falar, pode falar. Não, eu ia só reforçar isso, que assim, é tudo que você estudou, é tudo que você passou, toda essa trajetória que você contou pra Exato, gente, isso tá embutido no preço do que você está fazendo hoje, né? Então não é só um produto, é a sua história, a sua trajetória também. exatamente. Um fluxo de caixa é isso, tudo que vai entrar, tudo que vai sair, um custo fixo, né, de gasto fixo, é o seu salário, internet, você tem um espaço, né, um coworking ou um escritório, vai todas as contas dali, de luz, água, enfim, todas essas coisas. Uhum. E os variáveis, no caso, você precisa comprar papel para impressora, cartucho, essas coisas. Então, você tem que colocar tudo, porque no fim do ano, no fim do mês, você vai podendo fazer esse balanço, né? Será que eu peguei trabalho suficiente esse mês para fechar, para pagar o custo? Se eu estou fechando, assim, na régua do custo, o que eu tenho que fazer para começar a ter algum lucro? Lucro não é ruim. Às vezes a gente tem essa impressão, ter lucro é ganância. Não, não é isso. É porque, você vai ter mais no futuro. E se você não pegar trabalho por 6 meses, você tem dinheiro para ir se mantendo, né? Então, o lucro é importante. Ter uma planilha desse tipo te ajuda a olhar, te ajuda a planejar, literalmente. Você vai pensando, está apertado, o que será que eu tenho que fazer? E aí você vai pensando, né? Cada um vai entendendo do próprio negócio no fim das contas. E aí dentro dessa planilha tem essas coisas. Aí eu uso outras planilhas. Uma para, como fala? Para teste de orçamento. Mentira, para montar as horas, cálculo de hora de projeto. Então, eu tenho uma parte da planilha que só coisas básicas, assim, do tipo, qual que é o salário ideal que você quer, quantas horas por semana você gasta em determinadas tarefas. Porque quando só você tem que fazer coisas administrativas, emissão de nota, olhar se você recebeu, se alguém te pagou, e-mail, fazer redes sociais, é tudo. Então, todas essas horas que você gasta nessa gestão, elas não podem ser desperdiçadas, você tem que colocar, né, nessa planilha. Então, você vai colocando quantas horas lá, vai para quantas horas você fica em cada, como fala, além da produção, para ver quantas horas por semana está trabalhando, também tem isso, né? E, graças a Deus, esse curso ele já dá essas planilhas com os cálculos prontos, é tudo cheio de... Você só coloca uns números lá. É mágico, porque eu não sabia mexer no... Como fala? Excel. E então, essa planilha, ela é muito importante.
Depois disso, entra, tipo, cálculos de hora. Então, vamos supor que eu recebi um briefing para fazer um trabalho que eu fiz recente, para fazer animações de uns ícones para uma ONG. Então, eu coloco lá quantas horas eu vou ficar em cada ícone, quantos ícones são. E tem margem de lucro aí também, né? A gente tem que pensar isso. Porque tem coisas assim que eu aprendi nesse curso que eu achei maravilhoso, é que às vezes você já conhece o cliente, às vezes você não conhece. Se você coloca observações do tipo, se na reunião de briefing você já viu que eles pedem muita coisa, etc., você pode colocar um pouco mais do que 20% de lucro. Só que, exatamente, porque você sabe que você vai ter um outro desgaste, né? Então, assim, deixando claro, o lucro você não lucra na folha de orçamento que você manda para eles, tá? Isso é para você só vai no valor final. Você não abre isso. Exato. Sabe? Então, assim, tem cliente e às vezes pede uma conta com 10% a menos já. E aí você aceita, porque pelo menos 10% você tem, ou então você vai ter, tipo, o valor que o trabalho, assim, só do ofício em si, né? Você não vai estar lucro. O que tem horas que vale a pena, tem horas que não. Mas você consegue fazer esse balanço nesses testes de hora. Do tipo, quando você sabe que o cliente tem um valor X, eu só tenho R$2.000 para fazer isso. Então coloca lá, faz o cálculo. Quantas horas você pode trabalhar nesse projeto? Você não perder o cliente. E aí você tem em mente que, então, supor, eu tenho 4 horas, não sei, tá? Tenho 4 horas, então, para fazer esse negócio. Você vai fazer em 4 horas, senão você vai estar gastando o seu próprio dinheiro, entendeu? Você vai estar jogando o seu dinheiro no lixo. Eu acho que isso é muito importante de ter consciência, né? Porque muitas vezes, quando você não tem noção de quanto vale a sua hora, de quanto vale o seu trabalho, acho que não deveria, mas você tem muito mais do seu esforço, né, do que de fato do que o dinheiro que está entrando. Então, Ô, Meire, uma pergunta que eu tenho para você, assim, você falou aí sobre a parte de negociação, a parte de planejamento financeiro, como que você faz para responder e-mail, para ser tudo concentrado em você, né? Porque tem que ser, você faz tudo sozinha. E como que você consegue organizar todas essas atividades no seu dia, na sua semana, assim, em questão de produtividade mesmo, né? Como que você consegue se organizar, se você separa um tempo, se você usa talvez alguma ferramenta para te ajudar com isso, como que você lida com questão de produtividade no seu dia, no seu trabalho? Tá. Gente, eu peguei um trabalho fixo, né, de 3 meses para ajudar, mais uma vez, um como fala? Ex-empregador. Eu estou cobrindo licença maternidade de uma designer. Então, ótica, ela não está do jeito que eu gostaria que fosse, que eu tenho horas específicas para cumprir, né, que eu acordei com eles antes. Mas eu faço 4 vezes na semana, então eu tento pelo menos ter um dia livre que eu consiga, tipo, eu não consigo, idealmente, vamos falar, seria bom toda segunda-feira para mim, eu olhar todas essas planilhas de pagamento, ver se está tudo em ordem, se gastei com alguma coisa que eu preciso colocar lá, se eu fechei algum trabalho novo e eu esqueci de colocar na planilha. Então tem essa parte mais da gestão financeira que idealmente seria bom olhar todo dia, porque dependendo do fluxo de coisas que você tem que olhar todo dia. Sim. No meu, eu tento olhar pelo menos 1, 2 vezes na semana. Aí a parte de gestão de projetos, eu confesso que foi muito difícil, uma formulinha, mas hoje eu uso um app de gerenciamento que chama Notion. Eu até posso mandar para vocês. Muito bom. Eu adoro ele. Eu fiquei muito tempo tentando entender como que ele funcionava, porque ele não é tão... ele não é tão simples de usar. Não é. E aí eu fiquei funcionando e eu achei uma designer japonesa que tem um template para
freelancers. E eu achei maravilhoso. Ela compartilhou o template dela. Eu fiz uma cópia para mim e tá sendo ótimo, assim. Um dashboard onde ela tem clientes, projetos, todas as 1000 testes. Então eu tenho visibilidade de tudo que tá vindo. Tem uma parte de calendário que eu consigo ver quais projetos estão encavalando com qual. Então eu consigo fazer um planejamento melhor, assim, do que eu preciso fazer cada semana, sabe? Cara, que legal isso. Nossa, deve É ajudar muito bastante. bom. Eu posso passar esse template depois para vocês, porque eu acho que vai... Sim, para mim salvou minha vida, porque até então eu tava com essa dificuldade de realmente visualizar todas as que estavam acontecendo ao mesmo tempo. E aí, eu confesso que, assim, atualmente eu acabo respondendo e-mails de manhã, né, logo que eu entro, que as coisas ainda nessa editora que eu tô freelando é um pouco mais tranquilo o ritmo, então de manhã eu vou lá, mando e-mail, cobro coisa, recebo briefing, não sei o quê. Durante o dia, muito porque não dá tempo. Mas eu acabo tentando, é o horário que aí vai uma coisa de mim. Eu trabalho muito melhor de manhã. De noite, a partir da, 7 da noite, acabou pra mim, eu não consigo fazer nada. E quando eu tenho outros projetos pra fazer, eu realmente acordo 5 horas da manhã para trabalhar e vou, das 5 às 9 e, enfim, toco um pouco essa outra parte. O que eu acho que funciona é meio que outras pessoas que às vezes têm um trabalho fixo e seguem com outros projetos em paralelo, acabam fazendo ou de noite, né? É meio... É uma questão de você se conhecer também, né? Igual você falou, você rende melhor de manhã. Sim. O horário que você funciona melhor e se programar de acordo com isso, né? Com o que você é. Porque não adianta você forçar, né? Se você for produzir alguma coisa à noite, não vai ser tão bom quanto se tivesse feito em outro horário. Sim. Eu vi que alguém perguntou de férias. Uma ótima pergunta. Férias é muito difícil, assim. Eu confesso que eu não tô vivendo como autônoma há tempo suficiente para eu ter férias. Mas é uma questão de planejamento mesmo, assim, de pensar. Eu acho que de bate-pronto, eu não acho que eu consigo falar, vou tirar férias em julho, porque faz pouco tempo que eu tô nessa posição. Seria lindo, mas eu não sei se vai dar. Eu acho que esse mês ele é bem mais difícil, porque você não tem ideia ainda do ano inteiro, você não sabe, por exemplo, sazonalidades. Porque dependendo do tipo de mercado que você tá, vão ter épocas que tem menos trabalho. E você só vai conseguir identificar esses momentos, depois de pelo menos 1 ano ou 2 trabalhando com isso efetivamente. Essa planilha de, como fala, fluxo de caixa, né? Porque você vai entendendo quais foram os meses que você mandou orçamento, quais foram os meses de orçamento, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença para se planejar. Agora, essa parte de, já entendi, quero tirar férias. Cara, eu ainda não fiz isso, mas eu posso te contar de algo que aconteceu agora. De ano, eu acabei de pegar um cliente novo, que a princípio tinha me passado um cronograma como fala? Que era assim, era para entregar coisa dia 23, dia 28 e dia 1º. Eu não lembro, mas assim, era bem no meio do que as pessoas costumam tirar recesso, né? Sim. E aí eu mandei um e-mail para a menina que faz meio que a ponte entre o cliente, eu falei, olha, eu preciso do recesso, porque senão eu vou ter um treco. Você consegue eu vou fazer uma sugestão de cronograma excepcional, com prazos que são muito loucos, para que a gente consiga ter recesso. É uma questão de conversa mesmo, né? Nesse caso deu certo, assim, eu vou conseguir ficar do dia 24 ao dia 1º tranquilo em casa sem trabalhar. Descansando, que é importante também, né? Super Exatamente. Importante.
Exatamente. Mas eu acho que é muito uma questão de planejamento, assim, do entender quais são, quando que entra dinheiro, você tem dinheiro guardado, tipo, se você é CNPJ, você tem dinheiro na sua conta CNPJ, né, na sua conta de pessoa física, que é outra que eu acho que eu não sabia e que eu aprendi no curso, independente se você é MEI ou se você tem com 200 funcionários, você tem que ter uma divisão da parte financeira, né? Por isso que eu acho que a conta J ela é essencial. E eu descobri isso recentemente só, né? Uhum. Então não adianta nada você tá, tipo, com a sua conta PJ zerada e a sua conta de pessoa física também zerada, né? Você tem que ter um equilíbrio. Então, porque se tiver algum problema na sua pessoa física, a sua pessoa jurídica te ajuda e vice-versa. Quando é só você, claro, tá? Uhum. Quando é só você. Eu acho que essa é a parte mais importante. Mas essa ela é Sinto mesmo. a gente aqui na Cora tem conta PJ. E a gente tenta de Sim. todas as formas, né, passar essa ideia que é para sua empresa. Então, os gastos têm que ser da sua empresa, porque justamente para ajudar nessa gestão financeira, né? E assim, Exato. você não se perder se você está gastando, comprando material de fornecedor ou se você está comprando coisas para você, né? O que tem que ter, lógico, você tem que ter sua parte, mas bem separada e bem gerida para não perder nada no meio. Legal, exatamente. Pra gente ir caminhando pro fim, essa conversa tá muito legal. Tava à noite aqui, fazia disso aqui um happy hour, contando das suas experiências. Mas eu acho que assim, pra gente finalizar com chave de ouro, seria legal se você pudesse dar uma dica para quem tá nessa transição, para quem é recém-autônomo, assim como você. O que você gostaria de ter escutado antes, né? Assim, se você pudesse ter planejado alguma coisa um pouco melhor, para quem está nessa transição, acho que vai ser interessante. Você que já passou por isso, né? E tá vivendo esses desafios hoje no meio de uma pandemia, né? Então, com certeza vai ser uma ótima forma para a gente fechar esse papo. O que você acha? Olha, a primeira coisa eu acho é converse com outros profissionais da área. Tipo, porque eles vão te dar uma noção de como é o mercado, né? E eu acho que não tem problema nenhum você dar um e-mail para uma empresa que você admira, para uma pessoa que você fala, cara, gosto do teu trabalho, você tem meio para me contar um pouco de como o processo, sabe? Eu acho que isso faz... conversa com seus amigos, né? Eu tô pensando isso. E, assim, amigos verdadeiros, sabe? Aquele que te fala coisa que você não quer ouvir, isso ajuda, assim, você a não criar falsas expectativas também, né? Sim. E eu acho que um conselho, talvez ter um pouco mais de paciência, porque mesmo que eu tenha me planejado, eu não fiz isso num ímpeto, eu acho que sempre dá para esperar um tiquinho mais, porque não existe momento ideal, sabe? Não existe. Então, tenha paciência, tenta pensar todos os cenários possíveis de caos que pode acontecer. Porque isso, pelo menos eu sinto que eu fiz um pouco disso, assim, sabe? Se eu não pegar trabalho por 6 meses, o que vai acontecer comigo no quesito financeiro e no quesito emocional, né? Porque às vezes isso é muito importante, assim, a gente dá muito para quem a gente é profissionalmente, que o nosso trabalho tem um valor muito grande, etc. Então, como que você vai se sentir se você vai ser o caso de você seguir em frente? Vai ser o caso de você procurar outro trabalho mais estável? Por que você quer fazer isso? Quais são os motivos profundos que você quer querendo se tornar autônomo? Que eu acho que isso também ajuda você a entender a melhor decisão no momento. Vale a pena... Enfim, são muitas coisas para se pensar. Então, paciência e entender qual que é o motivo real, assim, para você se tornar autônomo, negócio, que seja, sabe? Sim, eu acho que essas duas... Não sei se alguém...
Essas duas coisas, né? Ser Que autônomo e ajuda. abrir uma empresa, esse início aí, ele é igual, assim, as dicas servem para os dois casos. Sensacional, Uhum. Mary. Olha, eu acho que esse papo foi muito construtivo. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres e muitos homens também, né? Não só as mulheres que estão querendo ser autônomos. Então, muito obrigada pela conversa, muito obrigada por ter compartilhado tanto, né? Por ter sido tão genuína assim nas suas tá falando, né? Então, assim, eu gostei muito. Eu acho que ficou bem real. Então, deu pra gente ver com um caso com vários detalhes, né? Como é que funciona. Então, quem tiver mais interesse em saber melhor, chama a Mel lá no Instagram dela. O Instagram dela é muito bonito, as ilustrações que ela faz. Eu já vi, são lindas. Tá Muito tudo lá no obrigada. Instagram. Melry, muito obrigada. A gente tá aqui finalizando essa Eu que semana que agradeço. foi ótima. E assim, muito obrigada mesmo por ter topado. Sem você não teria sido tão bom assim. Muito obrigada, sério. Eu fico feliz de poder ajudar. E é isso, se vocês tiverem mais dúvidas, pode mandar. A gente conversa. Eu acho que essa é a parte mais importante, trocar conhecimento. Isso aí. Então tá bom, gente. Beijinhos e até a próxima. Obrigada, gente.